Antes de dizer essa palavra, escutem com atenção. Primeira coisa, quando Deus falou, haja luz, e houve luz. Ele primeiro gerou algo dentro do cérebro dele. O Senhor gerou algo no pensamento dele. Ele já imaginou. E quando ele declarou a palavra, haja luz e houve luz, ele decretou. Algo que já estava no coração de Deus, algo que já estava no pensamento dele. O que eu quero dizer aqui, eu quero que vocês abram os olhos de vocês. Não é os olhos espirituais, os olhos do entendimento. A palavra do Senhor diz que a fé, ele vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então, quando vocês só leem a Bíblia e vocês não imaginam nada, vocês estão só lendo. O que é que ouvir a palavra de Deus? Imagina você ouvir o áudio de um YouTube, digamos assim, peço desculpas dizer essa palavra, nem devia dizer isso. Ouvir o áudio na social media, né? Ouvir o áudio de uma pregação ou de uma palavra. E a partir do momento que a pessoa está falando, ou seja, a Bíblia, pode até estar sendo a Bíblia em áudio, né? Você está imaginando como é que aquilo está acontecendo. Você está lendo uma história e já na sua cabeça já está mentalizando informações, imaginando como é que era a casa, imaginando como é que eram os discípulos, imaginando como é que era aquele homem que ele curou, qual a aparência que ele tinha, como é que Pedro ou os discípulos estavam no dia do Pentecostes, como foi que aquilo aconteceu? Será que uns estavam sentados, outros estavam em pé, outros estavam deitados, outros estavam derramados em lágrimas? Como é que isso aconteceu? Já isso é ler, é ouvir a palavra de Deus. É você criar na sua imaginação um fato, algo, e depois é só você declarar. Você imagina. Por quê? Por que é isso? Porque ouvir a palavra de Deus. Porque quando você ouve, é porque você está mentalizando, você está abrindo os seus olhos do entendimento. Você está imaginando a história. À medida que a história vai sendo narrada, ou à medida que você vai contando, vai lendo, você vai imaginando como é que aquilo aconteceu. E aí, isso é abrir os olhos do entendimento. E por que isso? Porque quando você ouve, em vez de só ler, quando você ouve o que está por trás daquilo, ou seja, deixar a sua imaginação correr, quando isso acontece, você está abrindo seus olhos do entendimento e é mais fácil você fixar aquilo no seu coração. É mais fácil, você depois não vai esquecer tão simplesmente, porque você viveu algo na sua imaginação. Você leu aquela passagem, você imaginou. E aí, ao imaginar, isso vai ficar fixo em você. Isso vai ficar fixo. E aí, mais tarde, quando você for falar desse assunto, você vai associar aquela passagem ao que você imaginou. Aquilo já ficou gravado em você. Isso é abrir os olhos do entendimento. Elisângela, mas por que você está falando isso? Porque se você vai falar sobre Efésios, capítulo 6. Então, eu quero que, a partir do momento que eu li essa passagem para você, eu quero que vocês imaginem. Eu quero que vocês imaginem o que é o armamento espiritual. Eu quero que vocês imaginem como é a potestade. Imagine como é que é principado. Imagine como é que é o capacete da salvação, o que é a unidade, o que é a resistência, o que é isso tudo. Tá? É o que eu vou falar aqui. Vamos lá. Capítulo 6. Vamos lá. Verso 12. Por não termos de lutar contra a carne e o sangue. Atenção que é Efésios, capítulo 6, do verso 12. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir
no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estás, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma coisa que me chamou a atenção é isso que eu vou dizer aqui. Gente, não temos que lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, aonde? Nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Quando diz que não é contra a carne e não é contra o sangue, significa que a luta de vocês não é aqui nessa terra. A luta de vocês é espiritual. Mas eu sou carne. Não é que eu entro nas regiões celestiais. Ah, eu vou para o céu? Como é que isso acontece? Vocês tentem entender aonde que eu quero chegar. Eu quero que vocês usem a imaginação de vocês nesse momento e tentem entender onde fica essas regiões celestiais. Por quê? Porque é lá que a batalha acontece. A batalha acontece nas regiões celestiais. Se a batalha acontece lá, como é que eu sou atacada aqui? Eu não estou entendendo. Eu não morri para estar lá? Então, como que isso acontece? Olhos de entendimento. Onde é que isso acontece? Regiões celestiais. Como vocês vão para lá? Como é que vocês entram nessas regiões celestiais? Lembrem-se, você é carne, tem alma e tem um espírito. Você é um ser que tem 3 partes dentro de você. Então, como é que eu posso entrar? Então, eu já estou dando logo a chave. Como é que vocês entram nas regiões celestiais? Como é que você vai lá? Visão. Sonhos. Arrebatamento de espírito. Apanhou a chave? Quando vocês vão para o sonho é um campo de batalha. Sonhos são campos de batalha. Você vai entrar lá. Seu espírito é que vai para lá. Sua alma fica dentro de você. Seu espírito é quem vai. Sua alma fica no teu corpo. Porque se tua alma sair do teu corpo, tu morre. Então, quem vai para os sonhos é o teu espírito. E o teu espírito lá vai mostrar, lá no sonho, quem tu és. Vai mostrar onde que tu precisa ser fortificado, onde que tu está enfraquecido. Os sonhos vão te mostrar, porque o que o teu espírito sente é onde você precisa trabalhar mais. E é onde você mais mostra o que você precisa mais, nesse momento, fazer, então, você já está aprimorado. Então, os sonhos digamos assim, é o lugar onde vai ser tomada a decisão. Esse é o sonho. O sonho está na visão, sonhos, né? Esse é um modo como você entra nas regiões celestiais. Apanha o mistério. Visão, eles são sonhos de olhos abertos. Você entrou, seu espírito entrou numa visão. Você foi, seu espírito. Você não viu, você está lá. Pode parecer maluco. Maluca que eu estou falando, Elisângela, você é doida. Você é maluca de pedra. Não sou maluca, e realmente sou. Sou maluca, assim, sou louca. Sou louca, porque é desses loucos que vão envergonhar os fracos não, que vão envergonhar os sábios.
E eu tenho orgulho de ser louca. Então, vamos lá dizer isso. Então, gente, regiões celestiais. Vocês vão lá, é onde vocês mostram tudo. Mas, até aí, Elisângela, entendi. Até aí eu entendi. Mas e então? Como é que eu faço agora? Agora eu já imaginei que as regiões celestiais estão lá. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu vou até anotar aqui outra informação aqui. Só um momentinho. Peço perdão, minha filha. Então, eu vou até apontar essa chave aqui. Meu Deus do céu. Só um momentinho. Sorry. Desculpa lá, gente. As minhas filhas que estão aqui interrompendo, eu tinha que estar falando isso. Vamos lá, era para marcar isso, disse, depois eu falo que não dá mais, assim, minhas filhas estão aqui falando e eu já perdi até um pouco o foco, né? Então vamos lá. Sonhos. Agora que eu vou entrar na parte importante, você já sabe que as regiões celestiais é lá, mas você está aqui, mas você vai visitar lá. Toda noite você dorme, toda noite você sonha, né? Toda noite você sonha. Ai, meu pai, só um momentinho. Peço perdão, gente. Peço perdão. Então, já entenderam que as regiões celestiais são lá. Vocês sonham todos os dias, às vezes não se lembram, mas vocês dormem. Vocês vão para algum lugar. A alma de vocês está dentro do corpo de vocês, mas o espírito de vocês vagueia. O espírito de vocês podem sair, tá? Então, vamos continuar aqui. Agora que vai entrar, vocês vão fazer o quê nesse sentido? Vão ficar só à espera de dormir e sonhar e ver o que está de errado, o que está certo? Não. É agora que entra a palavra que diz. Uhum. Mas eu não queria ler essa passagem aqui como está na Bíblia aqui, gente. Eu quero ver a versão. Só um minutinho, eu vou procurar aqui, porque essa versão da Bíblia aqui não dá para ler, porque eu queria a palavra que eu quero. Não quero ler assim, eu quero ler do jeito que está certo. Só um momentinho. Vou procurar aqui a outra passagem. Vou ler do jeito que está aqui, tá, gente? Não queria, porque eu acho que essa versão está mais coerente. Tá em Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo,
e ele fugirá de vós. A palavra-chave aqui é resistir. A palavra aqui é resistir. Resistir, resistência ao diabo. Falamos de sonhos, falamos da visão, falamos das regiões celestes, falamos aonde que estão tendo a batalha. Mas por que está tendo a batalha lá? Por que há uma batalha só nas regiões celestiais? Eu não estou entendendo. Nas regiões celestiais. Por quê? Porque lá é que está as tuas bênçãos. É porque lá é que está a ordem, o decreto para destravar o teu ministério. É porque lá é que está a ordem para a vitória, do tanto pelo que você está orando. É porque lá é que está a promessa de Deus para a tua vida. Está tendo uma batalha lá. E você participa dela. Você não está inerte, vendo só os anjos e os demônios guerreando, e você fica lá de braços cruzados, vendo quem que perde e quem que ganha. Não, você também participa, junto com os anjos, nessa guerra. Aliás, a guerra não é dos anjos, a guerra é sua. Os anjos estão lá só para te auxiliar ao comando de Deus, pela ordem de Deus, pela misericórdia dele. Porque a luta é sua, não é dos anjos. Quem quer a bênção é você. Quem quer a vitória é você. Eles estão lá para auxiliar, está tendo uma batalha lá. Lembra de Daniel, quando ele orava, e o anjo dele estava fazendo o quê? O anjo dele não conseguiu passar para poder... Ele já tinha ouvido, mas ele não conseguia passar para entregar o decreto para Daniel. Estava tendo uma guerra e ele não conseguiu. Ele teve que chamar a ajuda de outros anjos para guerrear com ele. Para ele conseguir ir e dar a mensagem para Daniel. Você entendeu? Você já entendeu aonde que eu quero chegar? Então, lá estão as tuas vitórias. Mas para isso, para você guerrear, para você entrar nas regiões celestiais e ter a vitória e ganhar essa guerra, você precisa se revertir. Você precisa estar preparada. Você precisa criar meios de resistência ao diabo. Você precisa ter resistência. Você precisa ter resistência. Resistência não é ver só o diabo te tentando, te fazendo de tudo, e você está lá de braço cruzado dizendo assim, não, não, não. Isso não é resistência. Eu já caí nesse erro, tá? Não pense que você estando... A carne é fraca. O espírito pode estar forte, mas a carne é fraca. Não vai te colocar em posição para depois dizendo, eu tô bem forte. E não cai nessa ideia, não. Aí você vai para a armadilha e fica lá só dizendo, não, não, não. O diabo já sabe onde isso vai chegar. Você vai cansar e vai acabar caindo. Não é esse tipo de resistência que eu estou falando. Qual é o tipo de resistência que você tem que ter? Qual é a resistência? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sapato do evangelho da paz, escudo da fé, espada, que é a palavra. Tá bom, eu entendi. Mas como é que faz para alcançar o capacete, os sapatos, o cinto, a couraça, o escudo, a espada? Como é que faz para alcançar isso tudo? Você vai ter... Esse é o armamento de guerra para você resistir. Esse é o teu equipamento para resistência. Tem mais? Tem muito mais. Mas aqui não interessa falar agora de armamentos espirituais. Vamos nos concentrar só no que o apóstolo Paulo disse aqui na epístola de Efésios. Esse é o armamento que você vai ter. Foca só nesse. Ok? Já está a armadura? Já imaginou? Agora, como é que você cria resistência? Esse é o teu equipamento de resistência. Aí eu pergunto, irmã Caísa que está aqui, irmã Caísa, qual é o que é o capacete da salvação? O que tu tem que fazer? Só dizer não, 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 não? Já sabe que não. E o cinto da verdade? E a couraça da justiça? Irmã Claudiana, você sabe me dizer como é que você faz para criar uma resistência aqui a couraça da justiça, que vai defender o peitoral, o coração? Você sabe como é que vai fazer? É só dizer não para o diabo? É só você viver uma vida de recusa, dizer não, não, não o tempo todo? É só isso? Um dia você cansa, um dia você cai.
E o inimigo tem a eternidade toda para esperar você. Você não tem. Ele tem. Ele é eterno. Né? O fim dele, no lago de fogo. Mas ele ainda vai estar lá. Ele não vai morrer, ele é imortal. Né? O que é que você... Exatamente. Um desses pontos é o quê? A obediência. A obediência à palavra de Deus. Isso é uma ponto-chave. Qual é o outro? Oração. A oração vai gerar fé em você. A oração, ele gera fé. Que mais? Jejum. O jejum, ele te prepara para a tua fraqueza. É o você estar reconhecendo diante de Deus, eu preciso de ajuda. Você não vai mudar a mente de Deus, o jejum vai preparar você. A mente dele já está feita. Quem tem que mudar aqui, quem tem que alterar aqui é você. Porque Deus não põe vinho novo em odres velhos. Então, os odres velhos, quem vai remover é você, não é ele. Que vai depender de você. Então, esse vinho, para ser derramado em você, você vai ter que tirar o odre. Jejum. Acabou. Jejum. Jejum. Oração. Obediência. Santidade é outra. Isso tudo é o quê? São necessários para criar um equipamento de resistência. Sem essas, eu não sei como é que eu falo, sem essas características, o equipamento de vocês não existe. Se você não jejua, se você ora, mas não jejua, um dos equipamentos de vocês vai estar fraco. E o inimigo já percebeu e vai atacar onde você está fraco. Ele não vai atacar onde você está forte, ele não é burro. Ele não é burro. Ele é astuto. Então, ele vai te atacar onde você está fraco. Se você tem uma mentalidade fraca, porque a sua fé, né? A mentalidade fraca é o quê? A mentalidade. Capacete da salvação. Tem a ver com muita coisa. Pensamentos que correm e você não controla. Lembra do que o Senhor Jesus falou? Né? Lembra que Jesus falou que antigamente o homem cometia um pecado com a mulher, não adultério era um pecado, mas se ele só pensasse, né, não era pecado, porque foi só no pensamento, não foi um ato consumado. Mas você vive agora debaixo da graça, e debaixo da graça, Jesus Cristo falou, você já olhou para uma mulher com más intenções, já adulterou com ela. É mais arriscado ainda. Então, o pensamento já foi. Então, você não tem que pedir perdão a Deus? Você não tem que ficar diante de Deus e pedir perdão? Você já pecou. E é onde o inimigo mais te ataca. É onde o inimigo mais te... Olha, complexo de inferioridade. Você se sentindo nada. Você soberba dentro da sua cabeça, porque ele sabe. Ah, mas o diabo não pode ler meu pensamento. Amado, ele já está milhões de anos aqui nessa terra. Você acha que milhões de pessoas já não passaram por ele? Ele já deduziu só pelo ato corporal, pelo modo como uma pessoa reage. Ele já sabe o que está na cabeça e na mente dele. Ele não precisa adivinhar, não. Não precisa adivinhar, não. Para de ficar subjugando o diabo, de achar que ele não é... Gente, não para de ficar achando que o diabo não é burro, não. Já está milhões aqui, antes de você. Quantas pessoas já não passaram por ele? Ele não precisa ler a tua mente, mas existe... Até a minha filha, se eu fizer um ato assim, ela já entendeu o que está na minha cabeça. Imagine ele, que já está milhões de anos na Terra. Então, é isso que eu ia falar. Tem que ter um equipamento, chama-se resistência. Você precisa criar uma estratégia para poder fazer esse equipamento que o Paulo deixou ali ficar forte. Mas por que isso é importante? Porque você vai colocar esse equipamento e quando for para a guerra nas regiões celestiais, que são os sonhos, onde você entra, não são os teus sonhos, regiões celestiais. Os sonhos são o meio onde você entra nas regiões celestiais, é um portal. É um portal, a tua mente é um portal, tá aqui, ó, conectado aqui. Isso daqui, tá? Eu agora não esqueci o nome, tá? Uma parte aqui que entra diretamente, está conectada aos sonhos, é ali por esse canal. O teu espírito entra com os anjos que te tiram, tá?
Você não vai porque você quer, porque você é bonitinha, porque você tem os olhos lindos, e aí você entra porque você é mais poderosa que todo mundo, aí você entra automaticamente. Não. Um anjo vai lá e tira teu espírito e te guia lá. Tá? Mas se você não pertence ao reino de Jesus, você também vai para lá, mas só que quem te leva lá não é um anjo de Deus, já é o inimigo que tira e te leva. Tá entendendo? Mas você sonha. Um deles tem que te levar para lá. E nas regiões celestiais é que acontece a batalha. É lá que você, é o modo como você entra. Os sonhos é um portal onde você vai para regiões celestiais. É lá que mostra se eu sou ciumenta, se eu tenho problemas com falta de perdão, se eu tenho problemas com ciúme, se eu tenho problemas com problemas de ser soberba demais, se eu estou preparada, se eu posso já orar na cabeça das pessoas e a pessoa é liberta ali, eu orando pelas pessoas no meu sonho, e as pessoas estão sendo libertas. Eu tenho um chamado para libertação. Esquece isso, amada. Você já está fazendo libertação. Para com essa ideia de achar que é um chamado. Você já está no chamado, amada. Para de ficar pensando nisso, pelo amor de Deus. É um chamado. Não é um chamado, você já está vivendo. Só não vê porque não quer. Ou você acha que vai acontecer na vida real, aí vai colocar e já... Não, amada, já está acontecendo, você já está sendo treinada. Aquilo que você está lá é outra pessoa que já está sonhando em outro lugar sendo liberta. Você é o libertador e a outra pessoa lá que está sendo liberta também está tendo um sonho de que alguém foi lá na cabeça dela. Se calhar porque você não sabe. Aí outra pessoa vai dizer lá no Japão. Cara, eu sonhei com uma pessoa, irmão, eu sonhei com uma pessoa que botou a mão na minha cabeça, orou e algo saiu de dentro de mim, no meu sonho. O que que significa? Aí a outra pessoa do outro lado está dizendo, minha irmã, tu nem imagina. Eu sonhei que eu estava botando a mão na cabeça de uma pessoa e a pessoa saiu um espírito maligno dela e eu libertei, causei lá a libertação daquela pessoa. Olha isso, gente. É porque Deus só está vendo tudo, de um lado e do outro. Mas você só vê a sua parte, enquanto o outro vai ver só a parte dele. Você vai sonhar, eu sonhei que libertei uma pessoa do cativeiro. Você sonhou, não. Você libertou a pessoa do cativeiro, você tirou. Sonhei que eu vi um anjo. Você não viu um anjo, o anjo estava lá mesmo, de verdade. Só que o teu espírito, mas o espírito, quando você sonha, você não tem medo. Você não tem medo. Pode reparar, por que eu não tenho medo? Porque o medo está na tua alma. Não está no teu espírito. Você vê anjo, você vê demônio. Por que você... Mas se você vê na vida real um demônio, você se assusta, você até morre do coração. E por que no sonho você não se assusta? Aliás, você pode até se assustar, mas você não morre. Mas por quê? Teu espírito não é alma, meu. As tuas questões estão na tua alma. Teu espírito só leva o essencial. Eu sei, você criou um equipamento, criou a resistência, pegou a resistência, você já tem a resistência, já tem o equipamento. Vai para os sonhos. Se você tá assim, se você tem muita compaixão, muita peninha dos outros, aí você acaba se prejudicando e prejudicando quem você ama, só para poder cuidar daquela pessoa, porque você está com o coração da justiça. Está fraca. A couraça da justiça está fraca, porque você pensa mais com o coração do que com a razão. Aí você se prejudica, você se põe numa situação de que pode botar toda a gente em risco só por causa do seu coração. Aí você precisa, aí o seu sonho vai mostrar isso para você. Aí o que é que você precisa fazer? Vai, na vida real, vai buscar como fortificar a tua couraça da justiça. Vai buscar meios, vai buscar equipamento. Por quê? Mas por que é isso na vida real? Porque na vida real, gente, a palavra de Deus fala, a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Quem é o troféu? Tua alma. Então, é na vida real que você vai procurar resistência, que você vai buscar o alimento para o teu espírito. Você, na vida real, no teu corpo, você vai criar as resistências, você vai criar não só as resistências, como você vai criar também o alimento para o teu espírito. Aí, quando o teu espírito está muito, ele está bem alimentado, você vai para os seus outra vez. Opa, de novo, estou lá sonhando de novo. Aí você já mostra. Antes, no meu sonho, antes de aceitar Jesus, eu vivia apavorada dos demônios. Eu sonhava, eu disse, meu pai, lá vem eles, eu corria. Eu fugia deles à torta e à direita no meu sonho.
Quando eu acordava, meu coração só voltava a saltar da boca. Eu nem ia ao banheiro, aguentava o meu xixi, só com medo de encontrar algum demônio na minha frente no caminho, de madrugada. Depois que eu aceitei Jesus, e depois que eu fui criando resistência, oração, jejum, lendo, não só lendo, meditando na palavra. Às vezes só tinha um versículo. Eu queria entender cada letra que estava lá, até em hebraico, se tinha o mesmo significado. E eu era nova convertida. Aí eu pegava, entendia e ficava com aquele versículo ali, ó. Mesmo, tentando, pensando e resistindo, tentando, olhando de trás para frente, qual é o mistério. Eu tinha essa curiosidade. Aí o que acontece? Aí o que acontecia? Eu depois gerava isso, meu pensamento, eu frutificava, eu gerava esse pensamento, a minha imaginação gerava e eu gerava fé. E a partir do momento que eu gerava fé, aquilo ali me dava força para buscar mais, me dava sede para fazer mais coisas, me dava uma vontade que inexplicável para entender mais coisas. Eu queria entender mais, gerava fome em mim. Gerava fome. E aquilo gerava o quê? Sonhos. Que aquilo depois eu mostrava. E depois, quando eu entrei nos sonhos, quando eu aprendi tudo isso, aí depois eu arregacei a manga e dizia bem assim para o diabo: agora sou eu que vou atrás de ti. Eles me perseguiram. Vocês passaram a vida toda me perseguindo, me aterrorizando. Prepare agora, porque agora sou eu que vou atrás de vocês. Eu aparecia como uma guerreira. Eu saltava que vocês nem imaginam. Eu botava uma vestimenta. Aí quando o inimigo vinha para mim pegar, me largava com a espada, eu pegava só um escudo assim, botava na minha frente. Aí quando eu botava na minha frente assim um escudo, eu não sei de onde que vinha esse escudo, eu pegava, abaixava e atirava, soltava. Em nome de Jesus, com a minha espada assim, imaginária, no meu sonho. O demônio ficava assim, estatalado. Aí dava tempo para eu tomar outra estratégia. Aí vocês me perseguiam, depois aí não, é só que eles não param, passaram a vir de novo. Só que agora eles vêm com outros, mais poderosos. Vamos ver onde que ela vai parar. E eu disse, pode vir. Teve um dia que chegou um batalhão. Aí eu disse bem assim, ó, tem uma igreja para construir. Tem aqui pessoas que estão à minha espera. Tem ali a enxada, o barro está todo, não tem nem chão feito, tem as paredes para levantar. Aí, então, como é que é? Agora vocês vão aqui me aterrorizar. Eu estou tão ocupada e vocês vêm me aterrorizar nessa hora. Vamos fazer o seguinte, falei bem assim para eles. Vocês são uma legião, não são? Somos. Então, se vocês são uma legião, vamos. Um pega a enxada, outro vai preparar ali o carrinho de mão, outro vai pegar o cimento, outro vai evangelizar lá na rua, em nome de Jesus. E eu botei todo o mundo para trabalhar para mim no meu sonho. Chegou a esse ponto. Aí, depois que ele passar de Mateus, olha, vamos deixar ela em paz. Vamos fazer o seguinte? Aí eles começaram a colocar outros grandes para vir conversar comigo, mas de uma forma mais amigável. Dona Elisângela, vamos fazer um acordo? Aí já começaram a oferecer outras coisas. Então, amados, escuta o que eu estou falando. Por experiência própria, estou contando de acordo com a minha experiência. Tá? Foi assim, e não venci, não. Eu venci uma guerra. Ainda tem muita. Venci uma batalha, peço desculpa. Mas ainda tem uma guerra inteira para vencer. Ainda tem outras coisas. Eu tenho outras bênçãos para alcançar, outras vitórias, outras pessoas para ser curadas. Tem muita coisa que está lá. Tem muita coisa que precisa ser alcançadas ainda nessas regiões celestes. Gente, eu estou sentindo um poder daqui. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou sentindo aqui um fogo que vocês nem imaginam. Eu estou sentindo aqui algo tão, uma unção tão forte aqui que eu estou sentindo, que eu não estou nem entendendo por que isso está acontecendo. Então, eu já imagina, santidade, armamento, característica para resistência, santidade, obediência, jejum, oração, meditação da palavra. E a meditação da palavra tem que gerar no pensamento, a imaginação para aquilo fixar no seu coração. É assim que você fixa, quando você imagina. Aí você grava melhor. Aí, então, você já criou a resistência, agora você vai usar essa resistência para aprimorar o armamento espiritual que está em Efésios, capítulo 12. Peço desculpa, verso 12. Aí você vai gerar o seu armamento, você vai ornamentar, vai preparar todo aquele seu equipamento. Preparou? Você vai sonhar.
Aí você já está forte. Você já está forte. Ou não, dependendo. Porque você não é perfeito, mas vai ter outro sonho, não se preocupe. Se você não foi perfeito naquilo, não se preocupe. No outro dia você vai buscar mais, você vai ver onde está fraco e você vai corrigir. Você ainda está vivo. Você não morreu. Então, você continua. Até os anjos, às vezes o diabo, os demônios, teve anjo que ele pegou, só deu um tapa assim, o demônio. O anjo caiu estatalado no chão. Anjo, que eu vi. Ah, mas o anjo não é poderoso? Gente, é uma guerra. Se os anjos fossem mais poderosos que os demônios, não precisaria haver guerra. Eles batavam 3 ou 4 ali para derrotar os demônios todos, ou só um era suficiente. Não, é uma guerra. Quem vai buscar o alimento para os anjos também é você. É você que vai gerar, que você que vai decretar. Quem é autoridade na terra? É você. Deus é o dono desse mundo? É, mas ele deu autoridade para o homem de criar essa terra. Terra é a herança do homem. Deus deu a ele. Então, quem vai ter que lutar aqui para conseguir algo é você. Você é um Josué. Você é um Josué. Você vai ter que preparar, você vai ter que ter estratégia. Eu estou te dando as estratégias de guerra. E estratégia. Agora, saiba aonde você está posicionado na guerra. Dependendo do que você quer alcançar ali, da sua bênção, aí você vai ver onde é que você... Ah, um dia eu sonhei que eu estava com uma enxada, um dia eu sonhei que eu estava com uma espada, um dia eu sonhei que eu estava com uma vara. Porque depende daquilo que você quer alcançar. Qual é a tua bênção que você quer alcançar, que está lá nos regiões celestiais? Ah, eu quero alcançar a cura da minha mãe, do câncer. É isso que eu quero alcançar. Então, para isso você vai precisar gerar o quê? Escudo. Escudo. Então, você pode aparecer no sonho se defendendo com escudo, porque o escudo é a fé. E como é que você faz para gerar fé? Qual é a característica, a resistência que eu tenho que ter para gerar fé? Não ter dúvida. Ou seja, capacete da salvação vai ter que estar forte, pensamento, gerar a imaginação para aquilo fixar na sua mente. Aí você gera fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Vocês conseguiram entender tudo o que eu falei para vocês aqui, gente? Vocês conseguiram entender? Amém. Glória a Deus. A irmã Caída colocou a lealdade também, sim. Lealdade tem a ver com obediência, né? É obediência. Lealdade. Amém. Glória a Deus, ser resistente ao pecado. Não é ser resistente ao pecado, é ser resistente ao diabo. A palavra deles fala ser resistir ao diabo, não é ao pecado. Tá entendendo? Porque nós todos somos pecadores, tá entendendo? Erramos de alguma forma, mas é resistir, é continuar de pé, é resistir, não é, eu já disse para você, não é dizer não, 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 não. Resistir, resistência, é você criar uma estratégia para o teu equipamento ficar forte. Resistência são as características para manter teu equipamento forte. Resistência, oração, jejum, meditação na palavra de Deus, obediência, santidade, tudo aquilo que é bom, que gera para o teu de uma mente saudável, tudo aquilo que gera para algo saudável, porque você é corpo do Espírito Santo. Tudo aquilo que gera para ser saudável espiritualmente, gera força para o teu espírito, gera autoridade para o teu espírito, gera algo para o teu espírito. Amém? Um alimento que fortifica quando ele for para regiões celestiais batalhar. Amém? Eu dei só um exemplo, essa palavra podia continuar para muito mais coisas, mas eu quero deixar só isso aqui para vocês, porque isso foi só o que Deus me deu hoje, tá? Imagine se eu estivesse meditando a semana inteira. Eu ia, acho que, falar aqui dias e horas aqui falando com vocês. Amados, vocês têm alguma dúvida disso? Gente, eita, senhor, mas nós conversando. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem saber mais alguma coisa? Podem perguntar agora. Vocês querem saber? Pode escrever uma mensagem, pode dizer. Alguém quer que falar alguma coisa? Não? Amém? Todo mundo está entendido? Ou vamos perguntar depois no privado?
Depois eu fico mandando mensagem, mas por que essa parte? Por que isso? Por que aquilo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se a gente vai ter tempo agora, que eu queria fazer agora, mas se vocês quiserem ir, tudo bem, mas eu vou falar agora em inglês, tá? Eu vou só desligar essa parte que está em português e vou começar uma outra em inglês, tá? Quem quiser ficar, fica, mas a gente pode conversar nesse meio termo. Faço uma oração por vocês e eu vou fazer a parte em inglês, tá bom, gente? Só para não ficar uma live muito extensa, vou fazer só essa em português, vou fazer uma outra em inglês, amém? Glória a Deus, obrigada. Então, vamos desligar agora aqui a nossa live daqui, só a gravação, tá? Amém? Não saiam daí, é só a gravação, amém? Vamos lá. Gente, acredita que não estava gravando ou está gravando? Ok.